mas nós vamos ficar com a parte A do versículo 2, Hebreus 12, 1 e 2, mas nós iremos meditar na parte A. Deus é maravilhoso, aleluias. Os irmãos acharam? Vamos ler então. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Só até aí, irmãos. Eu quero orar com os irmãos. Deus, nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos, entregamos cada vida aqui presente, os irmãos que estão em casa, Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nos visita de um modo sobrenatural, Deus. Que a Tua palavra venha alcançar corações nesta manhã. São essas bênçãos que lhe pedimos no nome santo e doce de Jesus. Amém? Aleluias. O tema, irmãos, que eu quero dar para essa mensagem é olhando firmemente para Jesus. Algumas traduções, a Almeida, Revista e Atualizada, por exemplo, diz essa parte, esse versículo 2, olhando firmemente. A minha tradução é olhando para Jesus, mas eu quero ficar com a Almeida, Revista e Atualizada, olhando firmemente para Jesus. Nós precisamos entender que o lugar onde nós colocamos nossos olhos determina o que nós iremos experimentar, né? Nós sabemos que no final do ano o pastor ele lançou uma palavra profética aqui na igreja que falava sobre crescimento. E quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que para crescer, irmãos, em qualquer tempo, em qualquer época das nossas vidas, nós precisamos, não precisamos tão somente dos nossos olhos físicos, nós não precisamos tão somente de vistas, nós precisamos de visão, nós precisamos ter visão, nós precisamos olhar com fé para aquilo que o Senhor tem para nós. Nós sabemos que o olhar humano ele é limitado, né? Ele é transitório, mas quando nós olhamos com fé, né, nós iremos perceber o que o Senhor tem para nós lá na frente. Porque, irmãos, nós vamos deparar com muitos irmãos, com muitos crentes, que se encontram desanimados por estarem olhando para as fraquezas humanas. Nós vamos olhar para muitos irmãos que se encontram desanimados porque têm olhado para os problemas que existem nas igrejas, com falha de líderes. Mas quando nós olhamos para Jesus, quando nós temos a nossa visão voltada para o Senhor, irmãos, essas coisas começam a mudar. Nós poderíamos nessa manhã falar sobre crescimento, mas eu quero deixar para os irmãos que quando nós olhamos firmemente para Jesus, muitas coisas acontecem. E eu queria aqui, irmãos, pegar como exemplo, em Marcos 5, a partir do primeiro versículo até o 20, nós vamos ver que quando nós olhamos para o Senhor, nós somos restaurados. E eu queria convidar você a abrir a Bíblia comigo. O que acontece quando nós olhamos firmemente para Jesus? O que acontece com o ser humano quando ele tira os seus olhos, irmãos, da terra? O que acontece com o homem quando ele tira os seus olhos do seu próximo, das circunstâncias? O que acontece com as nossas vidas, irmãos, quando nós tiramos nossos olhos das coisas que perecem? Paulo fala, não atentando nós nas coisas que se veem, mas atentando nas coisas que se não veem.
Porque as coisas que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos presos a este mundo, nós estamos agarrados, desanimados, estamos entristecidos tão somente porque os nossos olhos estão somente nas coisas dessa terra. Mas hoje, nessa manhã, o Senhor, através da Tua palavra, nos conclama a olhar firmemente, irmãos, para Jesus. E aqui tem uma referência, Marcos 5, a partir do versículo 1. Eu convido os irmãos a abrir comigo. Vai falar sobre um homem que foi transformado porque ele olhou para Jesus. Eu quero ler o versículo 6, que diz assim: quando viu Jesus ao longe, ele correu e o adorou. Essa palavra vai falar de um homem, do Gadareno, o endemoniado de Gadareno. A Bíblia vai dizer, irmãos, que ele vivia uma vida de escravidão. A vida daquele homem era uma vida deplorável. A palavra vai dizer, irmãos, que na vida daquele homem vivia legiões de demônios. Aquele homem não tinha sossego, aquele homem vivia em sepulcros. A palavra do Senhor vai nos dizer que aquele homem se rasgava com pedras. Ele não tinha paz, ele não tinha alegria. Eu imagino a vida daquele homem, irmãos, não tendo família, não tendo liberdade para socializar com o seu próximo. Não era capaz de ter um emprego, porque ele era completamente atormentado. O versículo 3 diz assim: o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias alguém o podia prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Eu fico imaginando, irmãos, a situação que aquele homem vivia. Hoje, quando muitas das vezes nós ouvimos notícias de mães que amarram seus filhos em correntes dentro de casa, para esses filhos não sair para a rua e se drogar. Hoje nós vemos pessoas aí, irmãos, que não conseguem se socializar, não tem vida no mundo, porque vive uma vida completamente atormentada e atribulada. E era dessa maneira que este homem vivia, irmãos. Era dessa forma que ele vivia. Hoje nós somos felizes porque hoje, pela misericórdia do Senhor, não é mérito nosso. O Senhor, pela tua infinita misericórdia, nos deu uma família, nos deu um emprego, nos deu uma casa linda como essa para adorar o nome do Senhor. Hoje nós estamos aqui olhando para a face dos nossos irmãos e nos alegrando com ele. Mas aquele homem não vivia assim. Ele vivia amarrado em correntes. Ele não tinha liberdade com ninguém. Mas a palavra do Senhor vai dizer no versículo 6, quando viu Jesus ao longe, ele o adorou. E a partir do momento que ele viu Jesus, irmãos, firmemente, e o adorou o teu nome, Jesus pôde o libertar. Jesus, a partir daquele momento, irmãos, transformou a tua vida. Aquele homem que outrora vivia nos sepulcros, vivia amarrados em correntes, vivia sem família, ele pôde agora adorar o nome do Senhor, porque tão somente ele olhou, irmãos. Irmãos, não se limite com os seus olhares humanos. Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais. Quantas das vezes nós nos entristecemos com as coisas aqui da terra, é natural, é nosso, é humano. Mas o Senhor hoje nos convida nesta manhã, olhe para aquilo que eu já te prometi. Olhe para as bênçãos que eu tenho derramado sobre a tua vida. Eu paguei um alto preço para que você fosse feliz. Eu paguei um alto preço para que você fosse abençoado. Mas muitas das vezes nós deixamos a nossa
visão limitada nos parar. E quando eu penso nisso, irmãos, eu lembro também daquela situação de Moisés. A palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que Moisés ele enviou 12 espias, não fugindo da palavra, irmãos, só para os irmãos entender bem como que é olhar físico e visão espiritual. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Moisés ele enviou 12 espias para espiar a terra de Canaã. E a palavra do Senhor vai nos dizer que dos 12, somente 2 entenderam o propósito de Deus. Deus falou com eles que aquela terra manava leite e mel, e de fato manava. A Bíblia vai nos dizer que para aqueles homens carregar um cacho de uva, precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva, de tão produtivo e abençoado que era aquela terra. Mas aqueles homens, quando ali chegaram, não entenderam o propósito de Deus. 10 daqueles 12 viram aquela terra com seus olhares físicos, com seu olhar físico, com seu olhar carnal, e não entendeu o propósito de Deus. Somente Josué e Caleb entenderam que, mesmo que ali tivesse gigante, mesmo que ele habitasse em casa e fazia mal ao homem, Deus era poderoso para entregar aquela terra na mão do teu povo escolhido. Nós percebemos com isso que Josué e Caleb estavam no mesmo lugar daqueles 10, serviam o mesmo Deus, pronunciava a mesma fé, a mesma palavra, mas somente eles 2 entraram na terra prometida, porque eles olharam aquela terra com visão e não com os olhos humanos. O que eu quero dizer para você nesta manhã: olhe para aquilo que Deus tem entregado em tuas mãos com um olhar de fé. Ainda que no primeiro momento essas coisas possam te parecer mal, ainda que no primeiro momento essas coisas podem parecer que não vai dar certo, que não vai fluir, que não vai acontecer, Josué e Caleb falou: ainda que lá tenha gigantes, nós iremos destruir e comê-los como pão, porque há um Deus conosco. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual tem sido os teus sonhos, os teus desafios. O que eu quero te dizer nesta manhã é que o mesmo Deus que falou com Josué e Caleb é o mesmo Deus que está aqui. E Ele quer que você entenda que as promessas que Ele fez na tua vida, ainda que lá tenha obstáculos, ainda que lá tenha gigante, de tal modo que você, humanamente falando, não vá suportar, Deus é fiel de transformar toda maldição, tudo aquilo que era contrário a nós em bênção, porque Ele é fiel. E voltando aqui para esse gadareno, irmãos, ele quando olhou para Jesus, quando ele olhou com olhar de fé e o adorou, Deus transformou a tua vida. E no versículo 20, irmãos, diz assim: ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grande coisa Jesus lhe fizera, e todos maravilharam. Agora você vê um homem que vivia na situação que vivia. Marcos narra desse jeito, que ele vivia completamente isolado do mundo, isolado da sociedade. Agora esse homem, quando olha firmemente para Jesus, e o aceita, e o adora, ele vem e anuncia as boas novas. Então tudo na nossa vida, irmãos, vai ser da forma com que nós olhamos. Tudo na nossa vida vai ser do jeito que nós enxergamos, se é com os olhos físicos ou se é com os nossos olhos espirituais. E ainda, irmãos, nós temos uma outra referência que se encontra em João 3,14, que fala que quando nós olhamos firmemente para Jesus, além de ser restaurado, como foi esse endemoniado, nós somos justificados. Quando o homem, ele olha firmemente para Jesus, ele passa a ser justificado pelo Senhor. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em João 3, no versículo 14.
diz que como Moisés ele levantou uma serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo vai nos dizer que Jesus estava em uma conversa com Nicodemos, e nessa conversa ele falou: Nicodemos, da mesma forma que Moisés ele levantou uma serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós olhamos a história, irmãos, nós vamos ver que Deus enviou serpentes abrasadoras entre o povo de Israel, porque aquele povo pecou contra Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer em Números 21, a partir do versículo 9, que aquele povo murmuraram contra o Senhor Deus, aquele povo pecou, aquele povo não entendeu o que Deus queria para eles. Deus havia enviado para eles uma terra abençoada, mas aquele povo de uma forma constante murmurava. Aquele povo não entendia qual era o propósito. Irmão, todas as vezes que nós não entendemos o propósito de Deus na nossa vida, irmãos, nós estamos fadados ao fracasso, assim como este povo. E a palavra do Senhor nos diz que Deus dava tudo. A palavra do Senhor vai nos dizer, de Gênesis e Êxodo, que o Senhor, aquele povo não tinha necessidade de comprar, de trocar roupas, porque o Senhor os mantia. A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor enviava maná, o Senhor dava água, o Senhor dava sustento, provisão. Mas não obstante todas essas coisas, aquele povo insistia em murmurar, insistia em reclamar. Foi quando o Senhor, certa vez, se irou com eles e enviou serpentes entre aquele povo. E a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele povo, muitos morreram, porque foram picados pelas serpentes abrasadoras. Foi quando um deles, aquele povo, vendo aquele sofrimento, ele se voltou a Moisés e começou a orar. Falou: Moisés, nós não aguentamos mais. Foi quando Deus orientou a Moisés e falou: Moisés, então você faz o seguinte, você levanta uma serpente no deserto, e todo homem que olhar para essa serpente, depois de ser mordido pela cobra, eles ficarão sarados, eles viverão. Agora vem Jesus, irmãos, aqui conversando com Nicodemos e falando: Nicodemos, da mesma forma que Moisés levantou a serpente lá no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, do mesmo modo que aquele povo reclamava, murmurava, éramos nós. Vivíamos desse jeito, murmurando, pecando, blasfemando muitas das vezes. Foi quando Jesus, irmãos, olhou para nós com olhar de misericórdia, Deus olhou para nós com olhar de misericórdia e enviou o seu Filho. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, ele foi levantado ao madeiro, morreu pelos nossos pecados. A partir desse momento nós fomos inocentados. Outrora éramos pecadores, éramos condenados, na verdade, mas o Senhor Jesus, através do seu sangue, nos inocentou. E aí, irmãos, nós entendemos que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado, ele nos justifica. Nós sabemos hoje, irmãos, que se qualquer pessoa for mordido por uma serpente, dependendo do animal, em poucos minutos essa pessoa vai a óbito, se ele não tomar o soro antiofídico. E nós sabemos que esse soro hoje, irmãos, ele é produzido por sangue de cavalos, muitos de ovelha. Mas quando nós fomos picados pelo pecado, irmãos, Deus, ele se levantou e providenciou um antídoto. E esse antídoto, irmãos, é o sangue de Jesus. Esse antídoto não foi feito com sangue de touros e bodes, como diz lá em Efésios, mas foi pelo seu próprio sangue. O sangue de Jesus hoje nos purifica de todo pecado. Irmãos, nós entendemos que todas as vezes que nós olhamos para Jesus, independente da situação que estamos vivendo, independente do pecado que estamos cometendo, quando nós olhamos para o Senhor e nos arrependemos, como aquele povo se arrependeu daquela situação, o Senhor vem com o seu olhar de misericórdia, com a tua misericórdia nos salva, Ele nos resgata. Então, em nome do Senhor Jesus, você que está ao alcance da minha voz, de repente você está nos ouvindo através do canal no YouTube, em nome do Senhor, olhe para Jesus.
Não permita que as circunstâncias da vida, que os problemas, não permita que o pecado, que o mundo, que o inferno te afaste do Senhor. Olhe para o Senhor, porque Ele vai te resgatar. E eu quero deixar outra referência, em João, no capítulo 1, 29, que diz que quando nós olhamos para o Senhor, nós somos perdoados. João 1, 29. Diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia vai dizer que ele viu Jesus. E quando ele viu o Senhor, ele entendeu, está ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, ele via em uma fase de muitas interrogações. A palavra do Senhor vai nos dizer que os judeus enviaram fariseus para interrogar quem ele era. O que você está fazendo? Você está batizando? Você é o Cristo? Você é Elias? Quem é você? E João falou: olha, eu batizo com água, mas no meio de vós há um em que não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que já existe antes de mim, do qual não sou digno de desatar correias da sandália. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E é no nome desse que eu batizo. E a palavra do Senhor, irmãos, vai nos dizer que apareceu João Batista batizando e no deserto e pregando o batismo de arrependimento. E no versículo 2, no versículo 5, na verdade, diz assim, que todos da província e das Judéias e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Quando nós entendemos que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós somos perdoados dos nossos pecados. E quando esses pecados são perdoados, irmãos, Deus, Ele acende em nossos corações a vontade de pregar a palavra, e nós somos contagiados, e nós começamos a falar de Jesus, assim como João Batista falou, e pregava sobre arrependimento. E João Batista, a palavra do Senhor vai nos dizer que João Batista era pesado de língua, mas ele pregava a palavra, ele falava: raça de víboras, convertei-vos dos vossos maus caminhos. E a palavra do Senhor vai nos dizer que, através daquela palavra, ainda que pesada, irmãos, muitas pessoas vinham da Judéia, de Jerusalém, e se convertiam ao Senhor, e era batizado e era salvos, irmãos. Quando nós olhamos firmemente para Jesus, nós temos essa visão de pregar a palavra, independente do lugar, da hora, do momento, irmãos, nós vamos pregar a palavra, tendo a certeza que Jesus vai fazer a obra e vidas serão transformadas. Vamos olhar para Cristo. Não permita que nada, nem ninguém, venha ofuscar a visão que nós temos do Senhor. João entendeu essa verdade e ele pregou a palavra. E o texto vai nos dizer, irmãos, que ali havia alegria, porque a palavra do Senhor estava sendo ministrada. João capítulo 1, agora no versículo 43, a palavra do Senhor vai nos dizer que os amigos de João também já estavam envolvidos com aquela maravilha que era o Evangelho. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele que Moisés escreveu na lei. E Natanael falou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe: vem e vê. Irmãos, todos esses versículos estão voltados à visão. Quando Natanael se voltou, primeiro ele perguntou: pode vir alguma coisa vinda de Nazaré? Aí Filipe falou: vem cá, vem, eu vou te mostrar. Ele veio, irmãos. Quando ele viu Jesus, irmãos, a tua vida também foi transformada. Vamos nos deixar transformar pelo poder que há em Cristo Jesus. Vamos olhar tão somente para o Senhor, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não nos limitemos às coisas, às circunstâncias, às preocupações, às ansiedades. O Senhor disse que Ele tem cuidado de nós, irmãos. E Natanael ali, irmãos, também, ele pôde
conhecer a Cristo e se entregar a Ele. Essa é a nossa visão, irmãos. Esse é o nosso propósito aqui na terra. Muitas das vezes nós estamos aqui e nós não estamos entendendo o que Deus quer da gente, quando na verdade Deus quer mudar a nossa visão, a nossa forma de olhar na verdade. Deus quer transformar o nosso par de olhos em visão espiritual, para que possamos entender qual é o propósito dele, do homem aqui na terra. E eu quero, irmãos, nessa manhã, concluir essa palavra dizendo que não permita que nada nem ninguém tire os seus olhos de Jesus. A Bíblia, irmãos, vai dizer que Pedro estava indo muito bem. Pedro estava caminhando perfeitamente sobre as águas. Mas quando ele deixou de olhar para o Mestre, ele começou a afundar. Nós sabemos que o ato de Pedro andar sobre as águas demonstra muita coragem, porque somente ele foi capaz de andar sobre as águas. Mas nós entendemos também, irmãos, que tem muitas pessoas na casa de Deus que estão tão preocupados em fazer a obra que já não conseguem mais olhar para Cristo. Existem pessoas que... Quero convidar o Ministério de Louvor para vir para cá. Tem pessoas que estão, irmãos, tão vidradas em fazer a obra, tão focada, porque já não faz, já não busca, já não tem mais conexão com o Mestre. Estamos vivendo num automático, estamos vivendo uma tradição, uma religiosidade. E todas as vezes que nós deixamos de olhar para Jesus, irmãos, fatalmente nós iremos afundar. Então vamos olhar para o Mestre, vamos olhar para Ele, porque somente Ele é o autor e consumador da nossa fé. Somente Ele tem poder de fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu quero nesta manhã te convidar a se colocar de pé. Nós iremos agradecer ao Senhor por esse momento. Nós vamos louvar a Deus porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, irmãos, e por esse motivo nós estamos alegres. Vamos louvar, vamos enxergar qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. Vamos entender que Ele tem um céu de glória preparado para nós. Nós entendemos que nada nem ninguém pode nos separar desse tão grande amor, este amor tão maravilhoso, tão tremendo. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai. Nós Te engrandecemos porque nós entendemos, Deus,